Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre a potenciação com base negativa. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Vamos relembrar aqui o que é uma potência. Um número elevado a um expoente é chamado de potência. E esse número que está elevado ao expoente é chamado de base. E o expoente, ele indica quantas vezes nós vamos multiplicar a base por ela mesma. Então, a potenciação, ela é uma multiplicação de fatores iguais. Então, nós não vamos fazer aqui 2 elevado à quinta potência, fazer 2 vezes 5, resultado igual a 10. Nós vamos multiplicar essa base por ela mesma, quantidade de vezes que está indicado no expoente. Então, 2 elevado à quinta potência é 2 vezes 2, que é igual a 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, igual a 32. Então, 32 é o valor da potência, ou o resultado da potência 2 elevado à quinta potência. E eu coloquei aqui duas observações. Quando a base é um número positivo, a potência é um número positivo. Então, vocês observaram aqui que nós temos um número positivo e o resultado foi positivo. E a segunda observação, quando a base é um número negativo, a potência pode ser um número positivo ou negativo. E eu coloquei aqui alguns exemplos para estar resolvendo com vocês, para vocês observarem o que foi falado aqui nessa última observação, que nós temos 2 elevado a 1, e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, menos 2 elevado a 1 é igual a menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Então, nós vamos multiplicar a base 2 vezes por ela mesma. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos. Na multiplicação, 2 sinais iguais fica positivo, 2 vezes 2 igual a 4. Aqui nós temos menos 2 elevado ao cubo, então vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, 3 vezes aqui nós estamos multiplicando a base por ela mesma. Então, vamos fazer a regra de sinais. Menos com menos, na multiplicação, 2 sinais iguais vai dar mais com menos, 2 sinais diferentes, fica menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, menos 8. Aqui nós temos menos 2 elevado à quarta potência, que vai ficar menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Então, 4 vezes nós estamos multiplicando aqui a base menos 2. Então, vamos fazer a regra de sinais. Menos com menos, mais com menos, menos, e menos com menos, mais. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E agora nós temos menos 2 elevado à quinta potência. Então, menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2 e vezes menos 2. Então, 5 vezes nós fizemos aqui o menos 2, né, multiplicado por ele mesmo. Agora, vamos fazer a regra de sinais. Menos com menos vai ficar mais com menos, menos. Depois, menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, ficou menos 32. Observando aqui os resultados, então vocês puderam observar que quando nós temos expoente ímpar, o resultado é negativo. Aqui o expoente é 1, foi menos 2, o expoente é 3, resultado menos 8, o expoente é 5, resultado menos 32. Então, sempre que o expoente for ímpar, o resultado é negativo. E quando o expoente for par, o resultado positivo. Aqui nós temos 2, aqui nós temos o 4. Resultado positivo. Então, aqui nós descobrimos um padrão que depois nós não vamos precisar mais ficar fazendo essa regra de sinais que eu fiz aqui. Então, vocês observaram a base. Ela é negativa, olha o expoente. Se o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Então, vamos colocar aqui na frente essa observação. Então, base negativa elevada a expoente par, resultado positivo. E base negativa elevada a expoente ímpar, resultado negativo. Então, essas duas observações são muito importantes vocês saberem
para não ter que ficar fazendo essas regrinhas de sinais. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, observando esses exemplos aqui, nós podemos, então, descobrir esse padrão, que no caso é muito importante vocês saberem, para não ter aí que ficar repetindo aí o que eu falei, né? Fazer essas regras de sinais toda hora. Na próxima parte, vamos ver mais algumas observações importantes. Vamos ver mais algumas observações. Todo número elevado a zero é igual a 1. Aqui temos menos 3 elevado a zero igual a 1, menos 5,8 elevado a zero igual a 1, menos 1/3 elevado a zero igual a 1 e 5 elevado a zero igual a 1. Então, pela regra, todo número elevado a zero é igual a 1. E por que todo número elevado a zero é igual a 1? Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo o link da aula que passei sobre potência com números naturais, onde eu explico o porquê dessa regra, de todo número elevado a zero ser igual a 1. Caso você tenha curiosidade, aí você pode estar assistindo ao vídeo. Que nós temos bases negativas entre parênteses. Então, quando se fala em base negativa elevado a um expoente, quer dizer que essa base negativa ela tem que estar entre parênteses. Aqui nós temos menos 7 elevado ao quadrado. Então, a base aqui é menos 7. Por isso que nós fazemos menos 7 vezes menos 7. Então, essa base, ela é multiplicada por ela mesma, quantidade de vezes que está aqui no expoente. Então, menos 7 vezes menos 7, menos com menos na multiplicação é igual a mais. Então, eu não coloquei aqui o sinalzinho de mais para a gente estar aí acostumando a não usar esse sinal, porque nem sempre ele vem colocado aqui antes do número. Quando ele não está colocado, significa que o número ele é positivo. Então, menos 7 vezes menos 7, menos com menos igual a mais, 7 vezes 7 igual a 49. Então, aqui nós vimos que expoente par, resultado positivo. Aqui nós temos número negativo elevado a um expoente sem colocar o parênteses, resultado sempre negativo. Aqui nós temos menos 7 elevado ao quadrado, e o menos 7 ele não está colocado dentro de um parênteses. Isso significa, então, que é apenas o número 7 que está sendo elevado ao quadrado, e não o sinal. Então, esse sinal, ele não vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, ele vai ser colocado antes aqui do número. Então, ó, o menos, ele vai ser mantido. Então, menos 7 ao quadrado. O que é 7 ao quadrado? É o 7 vezes 7. Então, 7 vezes 7 é 49. Então, o menos, ele não foi multiplicado por ele mesmo. Por isso que ele permaneceu menos. Então, ele está fora. Se não tem parênteses, ele vai permanecer menos. Então, ficou menos 49. Então, muito cuidado, porque menos 7 ao quadrado, ele é diferente de menos 7 ao quadrado sem parênteses, né? Aqui a gente tem parênteses e aqui a gente não tem parênteses. Quando não tem parênteses, o resultado é negativo. E quando tem parênteses, aí nós vamos observar aqui o expoente. Se o expoente é par, o resultado vai ser positivo. E se o expoente for ímpar, como nós vimos na parte anterior, vai ser negativo. Na próxima parte, vamos resolver algumas atividades. Vamos lá resolver essa atividade? Qual o valor das potências? Aqui nós temos mais 8 elevado ao quadrado. Então, vamos fazer mais 8 vezes mais 8. Mais com mais na multiplicação, igual a mais. 8 vezes 8 igual a 64. Menos 8 elevado ao quadrado. Menos 8 vezes menos 8. Menos com menos na multiplicação, igual a mais. 8 vezes 8 igual a 64. Então, tanto menos 8 ao quadrado quanto mais 8 ao quadrado deram mais 64, porque a base aqui é negativa, mas o expoente é par. Aqui nós temos 0 elevado à quarta potência. E 0 elevado a qualquer expoente é igual a 0, porque 0 vezes 0 sempre vai ser resultado 0. Menos 10 elevado à quarta potência. Então, aqui nós temos o expoente par, então o resultado vai ficar positivo. E como nós temos potência de base 10, nós podemos simplesmente colocar o 1 e acrescentar a quantidade de zeros que nós temos no expoente. Então, o expoente nosso é 4, então nós vamos acrescentar aqui 4 zeros. Então, menos 10 elevado à quarta potência é igual a mais 10.000. Menos 1 elevado à quinta potência. Então, aqui nós temos o expoente ímpar. Se o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Então, vai ficar menos 1 elevado à quinta potência é igual a 1. E o resultado da multiplicação de 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai ser o resultado igual a 1. Então, ficou menos 1.
menos 1/2 elevado ao cubo. Então, vamos fazer menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2. E aqui nós temos expoente ímpar, então o resultado vai ficar menos. E agora fazemos a multiplicação dos numeradores e depois dos denominadores. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Resultado, então, menos 1/8. Aqui temos menos 4/5 elevado ao quadrado. Então, vai ficar menos 4/5 vezes menos 4/5. Então, expoente par, resultado positivo. E agora vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 4 igual a 16. 5 vezes 5 igual a 25. Então, ficou a fração 16/25. Nessa parte agora nós temos números decimais. Que nós temos menos 0,3 elevado ao quadrado. Então, vamos fazer menos 0,3 vezes menos 0,3. Então, expoente par, resultado vai ser positivo. Vou fazer aqui do lado essa operação para vocês. 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3 igual a 9. 3 vezes 0, 0. E este 0 nós não precisamos fazer aqui a multiplicação dele. Agora, nós só precisamos contar quantas casas decimais e colocar a vírgula. Então, nós temos uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Então, 1 mais 1, 2. 1, 2 casas decimais. Então, colocamos a vírgula e acrescentamos o 0. Então, o resultado ficou 0,09. E aqui nós temos menos 5,1 ao quadrado. Então, vamos fazer menos 5,1 vezes menos 5,1. Então, expoente par, resultado positivo. E vou fazer aqui do lado essa operação para vocês. Menos 5,1 vezes o 5,1. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. E agora vamos somar. 1, 5 mais 5, 10, vai 1. 5 mais 1, 6. E abaixamos aqui o 2. E agora contamos as casas decimais. Temos uma casa decimal nesse número e uma casa decimal aqui. Então, 1 mais 1, 2 casas decimais. 2 casas decimais, ficou 26,01. Então, o resultado aqui, mais 26,01. E aqui nós temos mais 1,5 elevado ao quadrado. Então, vamos fazer mais 1,5 vezes mais 1,5. Então, expoente par, o resultado vai ser positivo. E agora eu vou fazer aqui para vocês do lado essa operação. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. E agora vamos somar. 5. 7 mais 5, 12. Fica 2 e sobe 1. 1 mais 1, 2. E agora vamos contar as casas decimais. Uma casa aqui e uma aqui. 1, 2. Então, 2 casas decimais. Então, resultado, mais 2,25. E aqui nós temos menos 0,2 elevado ao cubo. Então, vamos fazer menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes menos 0,2. Igual. Então, aqui nós temos 3 fatores. E nós podemos estar fazendo a multiplicação desses 2 primeiros fatores e depois o resultado multiplicar pelo último fator. Então, vou fazer aqui do lado para vocês essa operação de 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2 igual a 4, 2 vezes 0, 0. E agora contamos as casas decimais, 1, 2 casas decimais, então 1, 2, colocamos a vírgula e acrescentamos o 0. Então ficou 0,04. E agora vamos ver a regra de sinais, menos com menos igual a mais. Então ficou mais 0,04 vezes o último fator aqui, menos 0,2. E agora vamos fazer essa multiplicação de 0,04 vezes 0,2. Então, vou fazer aqui do lado essa operação para vocês. 0,04 vezes 0,2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. E agora contamos as casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3, colocamos a vírgula. Completamos com 0. Então, o resultado ficou 0,008.
E agora vamos ver aqui a regra de sinais, mais com menos igual a menos. Então, expoente ímpar, resultado negativo. Então, menos 0,008. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre potenciação com base negativa. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.